Queridos irmãos e amigos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus e queremos convidá-los a abrir a Escritura no livro de Gênesis, capítulo 30. Nós vamos do verso 25 até o verso 43. Gênesis 30, de 25 a 43. As crianças até 10 anos estão saindo. Enquanto elas saem, quero lembrar vocês que logo depois do culto nós teremos a nossa escola dominical. Então é uma oportunidade, não são mais muitas igrejas que ainda mantêm a escola dominical. E é um instrumento abençoador para crescimento e aprendizado. Então, se você não está ainda matriculado ou não está atendendo uma das classes, procure fazê-lo para aproveitar bem o tempo que você está aqui na igreja. Muito bem, queridos, ouçamos a leitura. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Labão lhe respondeu: se puder me fazer esse favor, peço que fique comigo. Eu descobri por meio de adivinhações que o Senhor me abençoou por causa de você. E Labão continuou: fixe o seu salário que eu pagarei. Então Jacó disse: o Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei do seu gado, porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente, e o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa? Labão perguntou a Jacó: quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho, e se o senhor concordar com isso, passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isso será o meu salário. Assim a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas, e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Labão disse: está bem, seja como você disse. Mas naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber água. E como acasalavam, quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhes diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhes, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água, para que ficassem prenhes diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim, os animais fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra e tirar lições e aplicações para a nossa vida. Nós sabemos que toda Escritura é inspirada por Deus, e essa passagem está aqui com um propósito. Por isso, nos ajuda a entendê-la e aplicá-la à nossa realidade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu creio que na exposição que nós temos feito da vida dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, nós temos aprendido pelo menos 2 lições muito importantes para a nossa compreensão da maneira pela qual Deus lida conosco, com as pessoas e como Ele agiu no mundo do Antigo Testamento. A primeira lição é essa, que Deus atuou
através de causas secundárias, ou seja, através de meios que ele mesmo estabeleceu. Por exemplo, abençoando os rebanhos e plantações de Isaac para que se multiplicassem e Isaac fosse rico. É dito que foi Deus que fez Isaac prosperar, mas não houve nenhum milagre do tipo assim, do dia para a noite ou da noite para o dia, apareceu o dobro de gado no rebanho de Isaac, ou a colheita se triplicou por alguma coisa miraculosa. Não. Deus usou as leis da física, as leis naturais que ele mesmo criou para abençoar a vida de Isaac. Isso é o que a gente chama de causas secundárias. Não é uma ação direta de Deus, mas ele age através dos meios que ele mesmo estabeleceu. Por exemplo, ele usou Abraão e os seus 318 homens treinados para derrotar os reis da Mesopotâmia e livrar Ló. Ele podia ter mandado anjos fazer isso, mas usou aquele pequeno exército que Abraão tinha na realização do seu propósito. Então, essa é a primeira lição. Deus age através de causas naturais, ou causas secundárias, utilizando as leis que ele mesmo estabeleceu no mundo que ele criou. Uma segunda lição é que, eventualmente, Deus usou meios que eram parte das crenças, práticas e superstições do mundo antigo. Não eram necessariamente meios legítimos ou corretos, mas Deus, na sua soberania e dentro daquele estágio da revelação, usou esse tipo de coisa. Por exemplo, a prática de mãe substituta era uma coisa comum no Antigo Oriente. E isso foi usado, Sara quis usar isso, o resultado não foi muito bom, mas aconteceu no caso de Jacó, a prática da mãe substituta, que veio socorrer Raquel e depois a própria Lia, que teve mais filhos. Mas era uma prática daquela época e Deus, dessa forma, usou para trazer os 11 filhos de Jacó. Ainda viria mais um, como a gente vai ver. Ou ainda, aquela crença de Raquel no poder das mandrágoras, de que as mandrágoras, aquelas raízes, tinham um poder mágico para fazer a mulher engravidar, ficar fértil ou qualquer outra coisa. Isso fez com que ela deu uma noite de Jacó para sua irmã Lia, e como resultado veio Issacar, que era o 5º filho de Jacó. Quer dizer, era uma superstição, não é? Mas Deus, agindo no Antigo Testamento, ele age usando causas secundárias que nem sempre estão de acordo com a verdade. Isso porque ele é soberano, porque Deus está acima das leis que ele próprio criou, e ele age com sabedoria, com poder e com autoridade, sem que de alguma forma ou de qualquer forma ele fique maculado pelo pecado das suas criaturas. Ele age através das decisões, das escolhas das pessoas, mesmo quando essas escolhas não são as melhores. Mais adiante a gente vai ver, se a gente chegar na história de José, que os irmãos de José o venderam, queriam o mal de José, mas Deus usou aquela venda de José para fazê-lo vice-rei do Egito e assim abençoar a descendência prometida, proteger os descendentes e os filhos de Jacó. Esse é o nosso Deus, o Deus soberano. Tudo isso aponta para a sua paciência, a sua misericórdia e a sua compaixão. Como eu disse, não significa que Deus aprova essas práticas e superstições, mas que, dentro da realidade e costumes daquela época, ele agiu no cumprimento dos seus decretos e propósitos e do plano que ele fez lá na eternidade. Agora, depois da sua revelação final em Cristo Jesus, o Senhor Deus nos deu como referência e regra as Escrituras, e é por elas que nós entendemos a sua vontade, onde aprendemos seus caminhos e o seu querer. Deus continua a agir no mundo, através de causas secundárias e soberanamente. Esses 2 pontos vão nos ajudar a entender a passagem que nós temos diante de nós. Na mensagem anterior, os irmãos lembram, nós vimos como Deus abençoou Jacó, de forma que ele veio a ter 11 filhos, que mais tarde seriam os patriarcas das tribos de Israel. O Benjamim vai nascer mais tarde. Jacó havia ficado pelo menos 14 anos trabalhando para seu sogro Labão. Ele trabalhou pela mão de Raquel e acabou também se casando com Lia.
junto com mais 2 concubinas, e a partir daí vieram as 12 tribos. Jacó, então, começa a pensar que está na hora de voltar para Canaã, depois de 14 anos servindo a Labão, lá na Mesopotâmia, mais especificamente na cidade de Padã Arã. Nós lemos aí no verso 25, o pedido de Jacó a Labão para partir com tudo aquilo que ele tinha. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Jacó entendeu com o nascimento de José que estava na hora de voltar para o seu lugar. Sua esposa amada, a Raquel, agora tinha tido um filho, finalmente. Ele estava agora com 11 filhos e uma filha, Diná. Não tinha patrimônio, não tinha nada. Estava na hora de cuidar da sua própria família. Mas o mais importante ainda é que Jacó certamente tinha em mente de que ele era o herdeiro de Canaã. Veja como ele diz aqui: deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Ele tem consciência disso, porque Deus havia aparecido para ele lá em Betel, naquele sonho da escada, e Deus disse a Jacó: eu vou estar com você lá na Mesopotâmia, mas você vai voltar para cá, eu vou lhe trazer de volta, porque essa é a terra, essa terra é sua, eu lhe dou essa terra. Era a promessa que Deus tinha feito a Abraão e Isaque e agora fez a Jacó. Jacó estava consciente de que ele era o herdeiro dessa promessa e que Canaã lhe pertencia por promessa divina. E então ele tinha feito um voto também naquela ocasião, quando Deus lhe apareceu. Ele votou a Deus que se Deus estivesse com ele, lá na Mesopotâmia, ele voltaria e adoraria a Deus naquele lugar, faria ali um altar para servir a Deus. Ele tinha consciência desse voto, então estava na hora de voltar para Canaã e fazer tudo isso. Agora, queridos, nós temos a fé de Jacó. Só o que ele tinha era a promessa de Deus em Betel, de que o faria voltar em paz para Canaã. Ele não tinha nada, a não ser uma família enorme. Ele teria que enfrentar o seu irmão Esaú. A sua confiança estava somente em Deus. Por isso que ele disse a Labão: eu quero voltar para a minha terra. Não tenho nada, mas eu confio no Deus que me prometeu, o Deus da promessa, o Deus da aliança. Ele precisava da permissão de Labão para ir embora. Verso 26, dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o serviu. De fato, as suas esposas e filhos eram dele. Ele havia trabalhado duramente por elas, pelo menos 14 anos. Além disso, Labão tinha ficado muito rico com o trabalho de Jacó. Jacó era um exímio pastor de ovelhas. E sob seus cuidados e pela providência de Deus, os rebanhos de Labão multiplicaram desde que Jacó havia chegado. Mas, se ele saísse sem a permissão de Labão, ele seria acusado de ladrão e seria detido por Labão e seus filhos, como a gente vê mais tarde. Ele vai tentar fugir e, com 3 dias, Labão o alcança junto com seus filhos e com espadas, e só a providência de Deus para Labão não matar Jacó. Então, ele quer sair em paz, em acordo. Né? Me dê minhas esposas, me dê meus filhos e deixa eu ir embora. As esposas eram filhas de Labão e os filhos de Jacó eram netos de Labão. Então, tinha que ter a permissão para que ele pudesse sair. Labão pede que Jacó fique com ele. Verso 27, se me puder fazer esse favor, eu peço que fique comigo. Eu descobri por meio de adivinhações que o Senhor me abençoou por causa de você. Esse pedido de Labão, né? Se puder me fazer esse favor, é mera cortesia oriental. Né? Não é nada assim que Labão se sente obrigado por alguma coisa a Jacó. O que ele tem interesse é no trabalho de Jacó, porque ele ficou rico com o trabalho de Jacó. Ele não está aqui, quando ele pede para Jacó ficar, ele não é porque ele não quer se separar das suas filhas, não é porque ele não quer se separar dos seus netos, e não é porque ele não quer se separar de Jacó. Ele não tem nenhuma afeição por essas pessoas. A única coisa que ele está avisando é isso aqui. Porque, aí ele diz, né, eu descobri por meio de adivinhação
que Deus tem me abençoado, o Senhor Deus tem me abençoado por meio de você. Então está aqui a razão pela qual ele não quer que Jacó vá embora, porque ele sabe que a sua prosperidade vem através de Jacó. Por isso ele queria que Jacó ficasse. Através dos anos, desses 14 anos, Labão observou e percebeu que onde Jacó botava a mão, a coisa prosperava. E aí, o texto sugere que ele, através de adivinhações, procurou saber a razão. Por que tudo que Jacó faz prospera? E ele, como era pagão, ele adorava o Deus de Israel da boca para fora. Na prática, Labão era pagão. Ele tinha, inclusive, um nicho cheio de ídolos na sua própria casa, que mais tarde a sua filha Raquel vai roubar quando Jacó foge de lá daquele lugar. Então, ele, através de adivinhações, ele inquiriu, procurou saber qual era a causa de Jacó prosperar. E descobriu que era porque o Senhor Deus, a expressão Senhor Deus aqui, é o nome pelo qual Deus se revelou, é o nome da aliança, o Deus da aliança. Então, ele sabia quem era Deus, não é? Ele era, a gente chama de, ele tinha um culto sincrético, não é? Ele reconhecia Deus, conhecia Deus, adorava Deus, buscava Deus, e ao mesmo tempo ele fazia isso com outros deuses. Então, era uma mistura naquela época, né? Um verdadeiro panteísmo naquela época. E ele descobriu que a causa era que Deus o abençoava através de Jacó. Eu sei que você que tem aí a Almeida Revista Atualizada está perguntando, mas onde é que o pastor está lendo, né? Porque aí está dizendo, eu tenho experimentado que Deus tem me abençoado por sua causa. Essa tradução não é a melhor. A Nova Almeida já traduz dizendo por meio de adivinhação, que Jacó tomou conhecimento disso através de adivinhação, que é a posição seguida pela maioria das versões hoje. Se você pegar as versões mais modernas, você vai ver que elas já traduzem o hebraico dessa forma, dizendo que Labão descobriu que Deus o estava abençoando, não pela experiência, ou por alguma coisa que ele viu, mas porque ele usou essa prática da adivinhação, que era muito comum na Mesopotâmia, era muito comum naquela época. E essa adivinhação tinha como objetivo interpretar os fatos do presente e entender o futuro. E para isso eram usados objetos que eram considerados mágicos, chamados de homens, homens, O-M-E-N-S, não tem H, e eram usados nessa prática aqui. Vocês podem até, vão até reclamar, talvez vão ficar assim preocupados, mas mais adiante, José, ele vai dizer que ele praticava adivinhação com um copo, a taça de ouro ou de prata, que ele manda colocar no saco de Benjamim, quando eles estão saindo do Egito, não é? Lembra da história? E aí José diz assim, vocês acham que um homem como eu, que sabe adivinhar, não saberia que vocês estão fugindo? Então, a prática da adivinhação era muito espalhada naquela época. Não é mais uma daquelas coisas que eu digo. É por isso que eu fiz a minha introdução. Não é que Deus aprovava isso, claro que não, mas adiante na lei de Moisés, a prática da adivinhação vai ser proibida. Mas até essa altura, Deus não havia proibido. Deus não havia proibido. E não quer dizer que estava certo. Agora, dentro dos costumes daquela época, eu não tenho dúvida de que Deus usou essa prática de Labão, de praticar adivinhação, para dizer, Labão, a sua bênção, você está sendo abençoado através da presença de Jacó. Hoje em dia, com a vinda do Senhor Jesus e a revelação completa, a gente sabe que se a gente quiser saber, interpretar o presente, entender o futuro, a gente tem a Bíblia como única regra de fé e prática. A adivinhação, artes mágicas, ocultismo, tudo isso é proibido. Depois da lei de Moisés e nos dias de hoje, o cristão não recorre a nada disso para entender a vontade de Deus, mas ele tem a palavra de Deus diante dele. Bom, de qualquer forma, Deus soberanamente faz com que Labão reconheça que está sendo abençoado por causa de Jacó. E aí, então, diante dessa consciência, Labão se propõe a pagar um salário a Jacó, como diz aí no verso 28, fixe o seu salário que eu pagarei, fique comigo. A minha prosperidade vem de você. Quanto é que você quer ganhar para ficar comigo? E
ele diz que Jacó podia determinar esse salário, que provavelmente seria pago em gado naquela época, mas a prática era cerca de 20% do rebanho era do pastor que tomava conta, né? O dono do rebanho, 20% das ovelhas ficava com o pastor. Era mais ou menos essa proporção aí. Mas aí Jacó tem uma contraproposta, verso 29 até o verso 36. Ele começa lembrando a Labão o valor do seu trabalho como pastor. Jacó é esperto. Ele sabe negociar, né? Então, ele não vai logo assim morder na isca, né? Ele vai dizer a Labão, ele vai se valorizar diante de Labão. Verso 29, ele diz aí que Labão sabia o quanto ele trabalhou e como cuidou do gado. Ele não era qualquer pastor, não. Era alguém que fez um trabalho de primeira. Tanto é a prosperidade do rebanho. Ele havia trabalhado e cuidado do gado de Labão, e agora o que Labão tinha era resultado desse trabalho. Verso 30, porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente. O Senhor sabe que o Senhor ficou rico às minhas custas, em outras palavras. E o Senhor o abençoou com o meu trabalho. Jacó aqui confirma aquilo que Labão descobriu pela adivinhação. Deus abençoou você através do meu trabalho. Jacó tinha consciência disso. Mas Jacó não tinha ganhado nada do seu trabalho, além das esposas e dos filhos, e estava na hora de cuidar da sua própria casa. Final do verso 30, mas quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa? Labão meio que ignora tudo isso e insiste na proposta. Ele vai logo, já coloca todas as cartas na mesa. Mas então diga quanto é que você quer ganhar, não é? Verso 31, Labão perguntou a Jacó, quanto você quer que eu lhe dê? Ele insiste na pergunta para fechar já a negociação com Jacó. E aí vem a contraproposta de Jacó a Labão. Ele diz aí no verso 31, final do verso 31, que ele não quer receber nada, não quer um salário fixo. Talvez aqui ele estava se lembrando de Abraão, quando o rei de Sodoma chegou para Abraão e disse, você pode ficar com tanto daquilo da minha fortuna, já que você me libertou, já que você me deu vitória contra os reis da Mesopotâmia. E Abraão disse, eu não quero nada seu para depois você não dizer, eu enriqueci Abraão. É a mesma atitude de Jacó aqui, não quero que o senhor me dê nada para depois o senhor vai dizer que eu enriqueci as suas custas e assim por diante. Mas eu quero só uma coisa, eu vou continuar, ele diz aí, a guardar e pastorear os seus rebanhos com uma condição. Hoje eu vou passar pelo rebanho e eu vou separar todos os animais manchados, listrados, salpicados, malhados, pretos, eu vou tirar do rebanho, vai ser minha parte. E desse rebanho eu vou construir o meu próprio rebanho. O que vier dessa parte vai ser minha. Naquele mesmo dia eu vou fazer isso, verso 32. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim as ovelhas manchadas, etc. E ele diz, isso vai ser o meu salário. Ou seja, ele queria um começo de rebanho para ele. E ele disse o tipo de animal que ele queria, que fosse um animal manchado, né? Fosse um animal manchado. E esse seria o salário dele. E por que ele queria assim? Porque ficaria fácil fazer a contabilidade depois para saber se o pastor não estava roubando o gado do patrão. Se Labão chegasse no rebanho de Jacó e encontrasse algum animal liso, né, sem listra, sem mancha, sem ser salpicado, Jacó tinha roubado. Certo? Então, para facilitar a contabilidade, ele diz, isso vai ser minha justiça para que depois você não vá dizer que eu roubei, não é, alguma coisa sua. Você verifica olhando o padrão do animal que está comigo. Essa era a ideia. E aí, Labão, no verso 34, lemos assim, está bem, seja como você disse. Rapidinho, Labão concordou. Por quê? Porque no Antigo Oriente, geralmente, as ovelhas eram brancas e os bodes pretos ou marrom escuro. Aquele tipo de animal que Jacó queria para si era raro. Salpicado, malhado, manchado, era raro. Ou era branco, ou era marrom escuro ou preto. Então Labão pensou consigo, né? Que negócio, está bom demais esse negócio, né? Está ótimo isso aí. E ele então concordou, sem saber que Jacó já tinha um plano, né? Jacó já tinha um plano. Aqui é para ver quem é o mais espertalhão, né?
É um passando a perna no outro aqui. Bom, como eu disse, né? Deus é misericordioso, né? Deus é misericordioso. Labão concordou com a proposta, mas, e agora vamos para a terceira parte da passagem, do verso 35 a 36, Labão engana Jacó mais uma vez. Naquele mesmo dia, antes de Jacó passar pelos rebanhos para separar o seu rebanho de manchados, Labão separa o que seria o rebanho de Jacó e passa para seus filhos. Lemos aí no verso 35. Naquele mesmo dia, Labão separou, mas naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os cordeiros pretos e os passou às mãos de seu filho. Ou seja, ele foi na frente de Jacó e separou, tirou do rebanho todos os manchadinhos que seriam de Jacó. E entregou para os seus filhos e disse, vão para 3 dias de viagem daqui, longe. Né? E Jacó ficou com o rebanho todo liso, né? O que sobrou, o rebanho todo liso de ovelhas brancas e de bodes pretos ou marrom escuro. E, mais uma vez, a gente vê Labão querendo tirar vantagem de Jacó. E o texto nos diz que Jacó ficou quieto. Verso 36, pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Você vê que ele não reage, ele não faz nada, porque ele já tinha um propósito na sua mente e no seu coração. E aqui nós chegamos na última parte da nossa mensagem hoje, do texto, onde lemos como Jacó se enriqueceu, do verso 37 a 43. E aqui nós estamos diante de mais uma das superstições do Antigo Oriente. De alguma forma se acreditava que o padrão da pele das crias das ovelhas e cabras poderia ser influenciado por aquilo que elas vissem durante o tempo em que ficavam grávidas, não é? Prenhes. Então, se elas vissem listras, então a tendência é que com o tempo os filhotinhos sairiam listrados, ou manchados, ou alguma coisa assim. Era o que se acreditava naquela época. Hoje a gente sabe, não tem a menor ligação, né? Aquilo que se vê não tem nenhuma influência genética na formação do embrião, do feto, não tem nenhuma influência, não é? Mas era o que se acreditava naquela época, não é? E aí, isso era similar àquela crença de Raquel, né, de que as mandrágoras a fariam ser fértil e ter um filho. É mais um daqueles traços da cultura antiga que Deus usou para atingir os seus propósitos, e no caso, enriquecer a Jacó. A cena agora transcorre nos bebedouros dos rebanhos de Labão, a parte que sobrou para Jacó pastorear e cuidar, e de onde ele haveria de tirar o seu salário. O rebanho de Jacó, né, que ficou com Jacó, o que sobrou depois que Labão fez aquela separação, eram animais lisos. Labão tinha tirado todos os manchados e mandou para 3 dias de viagem, né? Pensando assim passar a perna em Jacó. E sabendo então que tinha sido enganado mais uma vez pelo sogro, Jacó recorre a esse ardil de pastor daquela época, daquilo que se acreditava. Ele colocou nos bebedouros e nos locais, nos canais de água, onde as ovelhas vinham beber, galhos verdes riscados para parecer o branco. Existe dúvida aí, nenhuma versão concorda entre si, não há unanimidade nas traduções que tipo de plantas eram essas. A nossa, aqui, a Almeida atualizada, optou por álamo, aveleira e plátano, mas se você ler a NVI já são outros nomes, se você já lê, a ara já é outro nome também. É que tem muitas palavras hebraicas descrevendo animais e plantas do Antigo Oriente que a gente não sabe direito, devido já ao grande tempo, né, passado, e uma cultura que já se foi, um mundo que já passou, a gente não tem muita certeza de que tipo de planta exatamente era. Mas o que interessa é que eram plantas com caules grossos, escuros, e que se você riscasse, tirasse a casca, aparecia a brancura. Então, Jacó pegou essas plantas, riscou com a peixeira, né, deixou aparecer as listras brancas e colocou em frente lá do bebedor, para quando as ovelhas e os bodes viessem lá para beber. E era a época do cio, ele fazia isso na época do cio, né?
e aí quando elas vinham para lá, elas engravidavam olhando para essas plantas riscadas ali nos bebedouros. E o resultado é que elas começaram a dar crias malhadas, manchadas e salpicadas, né? Exatamente que era o que Jacó queria. Como eu disse, né, eu comecei dizendo, Deus, na sua misericórdia, Ele age dentro do conhecimento da época. Por isso que é uma tolice, às vezes, as pessoas acharem ou quererem que a Bíblia fale em linguagem científica, ou que a Bíblia descreva os fenômenos naturais usando o vocabulário científico, quando Deus, na sua misericórdia, Ele se acomoda, Ele se adapta à época da revelação. E aqui no Antigo Testamento, na época pré-científica, as pessoas acreditavam dessa forma e Deus misericordiosamente age utilizando tudo isso para cumprir o seu propósito. À medida que os cordeirinhos, né, e os bodinhos e as cabrinhas iam nascendo e sendo malhado e pintado e riscado, Jacó ia separando e formando o seu próprio rebanho. Mas ele fez uma segunda coisa. Ele começou a fazer uma seleção das ovelhas e dos bodes mais fortes. Então, quando esses entravam no cio, para eles ele colocava as riscas, de maneira que em pouco tempo o rebanho de Jacó era mais numeroso do que o rebanho de Labão e com animais muito mais fortes. E ele deixava os fracos para Labão, não é? Como eu disse, é um esperto aqui competindo com o outro. E com isso, então, depois dessa manipulação seletiva, Jacó estava com mais animais e o seu rebanho era composto dos animais mais fortes. E com isso, Jacó enriqueceu, nos diz aí o último verso, 43, e o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Ele tinha chegado sem nada em Padã Arã. Mas durante esses 6 anos, que foram 6 anos em que isso aconteceu, a gente vai ver a referência mais adiante, na próxima mensagem. Então, durante 6 anos em que Jacó fez isso, essa manipulação seletiva, ele adquiriu um grande rebanho, tão grande que ele pôde trocar por servos e servas, jumentos e camelos. Adquiriu grandes propriedades, ele ficou rico através de tudo isso, que vai causar a inveja de Labão e dos seus filhos, como a gente vai ver no próximo capítulo, né? E aí, então, está na hora realmente de sair de Padã Arã. Agora ele está com a sua fortuna, né? Agora ele está próspero e ele está disposto a voltar, como nós veremos. Eu quero agora terminar pensando, né, em que isso ajudaria os israelitas que ouviram essa mensagem, ouviram isso ou leram isso que Moisés escreveu durante os 40 anos ali no deserto, preparando o povo de Israel para entrar na terra prometida. A primeira lição é a fidelidade de Deus em abençoar Jacó, como ele havia prometido. Quando Jacó estava fugindo de Canaã, com medo de ser morto pelo seu irmão Esaú, ele, lá na cidade chamada Luz, ele dormiu, usou uma pedra como travesseiro, ele teve uma visão, um sonho, onde Deus lhe apareceu e disse: eu estarei com você lá na Mesopotâmia, eu vou com você e vou trazer você de volta para cá. E eu vou lhe abençoar e eu vou lhe prosperar. Eu vou lhe dar todas as bênçãos e promessas que eu fiz a Abraão e Isaque, porque você é o herdeiro, seu herdeiro dessas promessas. Deus havia prometido isso e agora Deus cumpriu. Jacó chegou sem nada e agora era um homem próspero, era um homem rico. Deus é um Deus fiel e os israelitas deveriam então lembrar disso ao entrar na terra prometida. Eles eram os descendentes de Jacó, eles eram os portadores da promessa. Deus haveria de abençoá-los, Deus haveria de guardá-los e protegê-los ali naquela terra que Deus lhes dava como possessão. A segunda lição, eu creio que essa é bem interessante, é que Deus, através de Jacó, havia abençoado Labão. A presença do temente a Deus abençoa até mesmo o incrédulo, mesmo que o incrédulo não reconheça. No caso de Labão, ele reconheceu, ele descobriu. Mas a maioria das vezes isso não acontece. Mas isso é um fato que nós encontramos na Bíblia. É um prenúncio daquilo que Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra.
As nações da terra, hoje, elas são abençoadas com o Evangelho que teve origem nos judeus, que são os descendentes de Jacó e de Isaac e de Abraão, a quem foi feita essa promessa. Então, o fato de Labão ser abençoado por Jacó já é um prenúncio disso aqui, que na semente de Abraão, as nações haveriam de receber a bênção de Deus, no caso, muito mais do que prosperidade financeira, mas a redenção e a vida eterna. Os israelitas deveriam lembrar dessa vocação quando eles estivessem na terra prometida. Deus estava lhes dando aquela terra para que eles tomassem posse, e eles deveriam ser uma bênção para todas as nações daquela época e do tempo vindouro também. Canal, instrumento de bênção, através do qual viria o conhecimento do Messias e a redenção de todos aqueles povos pagãos. E terceira lição para os israelitas é a seguinte: é que sempre a glória vai ter que ser de Deus, porque tudo isso aconteceu com Jacó pela graça de Deus. A prosperidade de Jacó veio de Deus, apesar das artimanhas e das sutilezas dele, do expertise dele como pastor de ovelhas, mas a prosperidade de Jacó veio de Deus. E é isso que Moisés queria que os israelitas não esquecessem. Quando eles prosperassem, eles deveriam lembrar que a prosperidade era alguma coisa que Deus estava dando. Se eles fossem abençoados, se Deus de alguma maneira lhes desse sustento ou provisão para as suas necessidades, tudo vinha de Deus. Jacó é enganador, ele é espertalhão, mas era um homem temente a Deus. Era um homem temente a Deus. E ele sabia que a sua prosperidade vinha de Deus. Da mesma forma, os israelitas deveriam saber que era tudo pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém? O que é que isso tudo tem a ver conosco, hein? Vamos tentar fazer algumas aplicações aqui, breves. A primeira lição que eu acho que é importante para nós e que tem a ver com a introdução da mensagem de hoje é que quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente precisa recordar o caráter progressivo da revelação divina, para nós podermos entender os atos de Deus. Tipo assim, poligamia, adivinhação, mãe substituta, tudo isso aparece na história dos patriarcas, tudo isso aparece. E Deus, através disso tudo, apesar disso tudo, Deus continuou a abençoá-los e guiar nos seus propósitos. Deus usou esses meios estranhos, como adivinhação, sonhos para os reis pagãos, para o rei pagão Abimeleque. Lembra da história de que o rei Abimeleque, ele teve um sonho que Deus disse: não toma a mulher de Abraão, porque ele é profeta. Se você fizer isso, eu virei castigar você. Então, esse tipo de meios, não é, que pertenciam àquele período da revelação. Com a vinda do Senhor Jesus, a revelação de Deus chegou ao seu final, chegou ao seu clímax, como diz o autor de Hebreus no capítulo 1, verso 1, tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos nossos pais, Ele falou pelos profetas, nos últimos dias Ele nos tem falado mediante seu Filho Jesus Cristo. Cristo é a revelação final de Deus, e essa revelação, ela está escriturada nesse livro, inspirado por Deus, a Escritura, onde nós temos tudo o que nós precisamos saber a respeito de Deus e de nosso relacionamento com Ele. A segunda lição que eu creio que nós precisamos lembrar aqui, e eu não quero ser mal entendido, é que Deus continua a abençoar os incrédulos através dos crentes. Você pode não perceber, você pode não saber, mas a presença do crente fiel na família, no trabalho, na escola, aonde ele estiver, a presença dele abençoa aqueles com quem ele tem algum tipo de relacionamento. Por isso que Paulo, escrevendo lá na 1 Coríntios, capítulo 7, ele diz que se um marido tem uma esposa descrente, não deixe, porque a esposa descrente é santificada pelo convívio com o marido, e vice-versa. Paulo não está aprovando o casamento misto, até porque no final do capítulo 7 ele vai dizer que o novo casamento, ou o casamento, tem que ser no Senhor. Ele está olhando para uma situação de fato, né? Duas pessoas casadas, uma se converteu e outra não.
Então, não é para abandonar, usando o cristianismo como desculpa. Eu sou crente e meu marido não é, ou minha esposa não é. Não, porque a sua presença vai abençoar o seu marido, a sua esposa e os seus filhos. Esse é o argumento de Paulo lá, 1 Coríntios capítulo 7. E eu quero estender esse princípio para a sua presença na universidade, a sua presença no seu trabalho. Deus abençoa e faz o bem a pessoas através da presença, do testemunho, da misericórdia, da compaixão e das boas obras dos seus filhos, daqueles que são crentes. A igreja é para ser uma bênção nesse mundo. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. O mundo é abençoado pela presença da igreja. E só não chegou ao seu fim, e a desgraça só não é maior, exatamente por conta da presença da igreja e dos filhos de Deus, temperando, salgando, abençoando, moderando a sociedade, o ensino, a política, enfim, onde é possível haver algum tipo de influência. E por último, eu tirei essa lição aqui, que em Cristo Deus nos abençoa muito mais do que nós pedimos. Se vocês lembrarem, naquela visão de Betel, no capítulo 28, Jacó fez o voto e disse a Deus: se o Senhor me der pão para comer e roupa para eu me vestir, então eu vou te dar o dízimo de tudo, e aqui eu vou fazer um altar, eu vou te cultuar. Foi um voto que Jacó disse, mas Jacó pediu pouco, né? Se o Senhor me der pão para comer e roupa para vestir. E aí o resultado agora, chegamos aqui no momento em que Jacó tem muito mais do que isso. Deus o abençoou com muito mais do que aquilo que ele tinha pedido. E aqui eu me lembro daquela passagem de Efésios, onde o apóstolo Paulo, referindo-se a Deus, diz que ele é poderoso para fazer e nos dar muito mais além daquilo que nós pedimos e pensamos. Nós talvez precisemos de mais fé e de mais confiança em Deus, e de confiar mais em Deus, para pedir, para chegar diante dEle, para ousar. Será feito de conformidade com a nossa fé. Se nossa fé é pequenininha, pouco você vai conhecer desse Deus e da sua generosidade e da sua disposição em nos abençoar. E terminando aqui, eu pensando no muito mais que Deus nos deu: vida eterna, ressurreição dos mortos, novo céu e nova terra, ser herdeiros de Deus. Tudo isso Deus nos dá, coisas além da nossa imaginação, e que nós aguardamos nesse vale de lágrimas até que o Senhor Jesus venha e nós possamos entrar plenamente de posse nessa herança que excede tudo aquilo que a gente pode imaginar. Esse é o nosso Deus. Amém?